Olá, povo abençoados, graça e paz de Cristo, tudo bem com vocês? Vamos continuar no nosso devocional falando sobre as vozes. Já falamos sobre a voz de Deus, sobre a voz do seu cérebro que está ligado ao passado, às condições, sobre a voz da sua alma que é tomada de decisões, que precisa estar alinhado. E a quarta é a voz de terceiro. E normalmente os terceiros, em raras exceções, mas normalmente os terceiros, essas vozes terceiras, são vozes que não está alinhado com o teu propósito, não está alinhado com o propósito seu, com aquilo que você crê, acredita. Por quê? Porque as pessoas têm os seus bloqueios, as pessoas têm, sabe, muitos bloqueios que normalmente querem transferir para você, querem interferir no seu propósito, naquilo que você crê. Então, as vozes de terceiros, em raras exceções, que você pode estar ouvindo. Então, cuidado com os terceiros, com as pessoas que querem paralisar. As pessoas não têm o seu sonho, então querem paralisar você e falar que você não deve ir, não deve acreditar. E quando você conta alguma coisa, normalmente eles querem te paralisar. Então, cuidado com as vozes de terceiros que não estão alinhados com o seu propósito, não estão alinhados com aquilo que você acredita. Então, quem não está no propósito tem o propósito de atrapalhar quem está no propósito. Veja só, tem a palavra propósito repetida aí 3 vezes, mas é de propósito mesmo. Quem não está no propósito tem o propósito de atrapalhar quem está no propósito. Então, cuidado com as vozes terceiras, com as vozes de terceiros, porque elas podem te paralisar e tirar você do seu propósito. Vou ver se eu concluo hoje falando sobre a voz. A quinta voz. A quinta voz é a voz do diabo, do inimigo mesmo. Por quê? Porque ele usa, na verdade, ele usa os seus bloqueios. Ele usa os botões frágeis que o ser humano tem. Aquela fragilidade, aquele botão frágil, ele vai lá e aperta. Ele usa essas vozes, desses bloqueios emocionais, espirituais, físico, enfim, para te paralisar, para tirar você do seu propósito, para fazer com que você não ouça a voz que é a voz de Deus, para que o seu coração não tenha clareza, para que você não tenha clareza daquilo que Deus quer para você, de como Deus tem direcionado você. Então, existe essa voz de Deus que nos direciona, que fala conosco, porque o Espírito de Deus está em nós. 1 Coríntios 3,16 diz que não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então veja só, ele habita e ele fala conosco, ele fala aos nossos corações, ao nosso espírito. O Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Mas se nós tivermos com muitas vozes falando também, a voz do cérebro, a voz da alma, a voz de terceiro, a voz do inimigo que usa os seus bloqueios para poder apertar os botãozinhos lá e fazer com que você não compreenda a voz de Deus. Então, fica atento, ouça a voz de Deus, porque Ele está falando. Só é que Ele não vai, veja só, Deus não vai alterar a sua voz. Se você está longe dele, Ele não vai falar gritando para você ouvir Ele, não. Se você não está ouvindo a voz de Deus, então chega perto, aproxima, porque Ele está falando. Mas muitas vezes você não está ouvindo, porque você está longe. O ser humano, nós muitas vezes afastamos de Deus, e isso impede que nós venhamos a ouvir a voz de Deus. Então chega perto, chega mais próximo, porque Ele está falando. Mas muitas vezes tem muitas vozes que, se nós não estiver perto dele, nós não vamos ouvir. Então aproxime-se dele, porque à medida que nós nos aproximamos de Deus, essas outras vozes que querem nos tirar do nosso propósito
vai ficando para trás, vai ficando longe, e nós vamos ouvir de maneira audível a voz de Deus falando. Ok? Deus te abençoe, queridos. Faça um excepcional dia em nome de Jesus.